Fala galera, Farramun de volta com vocês e vamos com Titan Quest, porém um vídeo um pouco diferente. Vamos falar sobre as habilidades do Titan Quest. Esse vídeo é parte de um dos esforços de tradução que a gente está fazendo, então é um vídeo detalhado, é um vídeo um pouco mais longo, vai ser algo bem específico porque isso vai impactar diretamente na tradução. Eu recebo atualizações constantes da tradução à medida que a gente vai fazendo os vídeos, à medida que tem o feedback, e isso já vai sendo acrescentado no jogo para melhorar um pouco as coisas, para deixar as coisas mais claras, para fazer a tradução render e tipo, já funciona como uma revisão que eu faço aqui, baseado nas sugestões, baseado em tudo que a gente fala aqui, tudo que eu falo, tudo que for falado nos comentários, os tradutores já estão pegando e colocando, então eu vou falar agora das habilidades. E o que eu vou fazer? Eu vou ler todas as habilidades do jogo, falar a minha compreensão delas, falar sobre elas, porque existem habilidades novas que foram acrescentadas no Atlantis, e então eu já vou aproveitar, falar sobre elas e ler a tradução pra gente ver se tá tudo legal, até porque nessa parte de habilidades impacta diretamente na jogabilidade do jogo. Jogabilidade do jogo fica feio, né? Mas impacta diretamente na forma de jogar, impacta diretamente na gameplay, né? Então não tem como a gente não passar um pente fino nisso, por isso vai ser um vídeo mais detalhado. Então eu aproveito para falar sobre as habilidades, como eu compreendo elas, que às vezes alguém que tiver dúvida já fica atento. Eu vou fazer um vídeo por cada árvore de habilidades, porque é longo, vai levar uns 15 minutos cada vídeo. E ao invés de fazer tudo num vídeo só, porque tem muita árvore de habilidade, eu faço um por vez. E aí eu vou divulgando eles numa playlist concisa pra gente fazer. Então fiquem atentos, o que vocês acharem que tem que ser feito diferente, que tá errado, se tem que mudar um pedaço de uma frase, se tem que mudar uma palavra, se tem que mudar absolutamente toda a descrição da skill pra ficar mais claro o que tá falando lá. É só comentar aí embaixo que a gente vai estar de olho nisso, isso pode ser acrescentado no jogo e isso pode sim render alguns resultados positivos. Então, vamos começar, já estou enrolando bastante. Vou começar pela tormenta e vou fazendo a sequência das árvores de cada uma das árvores. Então, vamos lá, tormenta. Tá, não preciso do tutorial, mas vocês podem ver que o tutorial tá aí todo em português. Então, eu vou primeiro treinar essa habilidade aqui, deixar ela no máximo para liberar todas elas, e eu vou treinando à medida que a gente vai fazendo. Bom, vamos lá. Maestria de Tormenta. Fornece o controle mental e o foco espiritual para liberar a sua mente das preocupações terrenas e aprender a usar o poder elemental do clima. Ela vai dar inteligência, destreza, vida e energia, igual tá falando aqui. Maravilha, é a habilidade passiva que você usa para liberar todas as outras. Eu vou ler por coluna, porque as habilidades são interligadas por colunas, ou seja, essa habilidade aqui, ela é dependente dessa. Como ela é uma habilidade passiva, ela provavelmente vai dar algum efeito extra ou potencializar os efeitos dessa. É isso que acontece. Todas as que têm essas ligações são assim, ó. Essas duas aqui, essas três. Enfim, uma vai acrescentando efeito ou potencializando a outra. Então, comecemos. Quebrar encanto. Uma descarga de energia negativa que dissipa os encantamentos hostis que afetam os aliados ou, quando jogados contra inimigos, quebra os benefícios e tira parte da energia. Ela tem um tempo de recarga de 6 segundos, custo de mana de 32, 6 metros de raio de ação, 10 de dano, 24% da energia absorvida e ela dá mais 50% de dano em criaturas mágicas. À medida que a gente aumenta o nível dela, pelo visto, ela vai dar... Quer dizer, ela vai aumentar o custo de energia, vai aumentar o dano e vai aumentar a energia absorvida. Então o raio de ação aparentemente não modifica. O raio de ação não modifica e nem o bônus contra criaturas mágicas. Então é essa a unidade. Choque mágico é a próxima habilidade. Causa queimaduras e impede que o inimigo realize feitiços, inutilizando sua habilidade quebrar encanto. Tá, pera aí. Porque a habilidade quebrar encanto é essa? Ela não vai ser inutilizada, ela vai ser potencializada. Isso aqui dá silêncio, dá interrupção de habilidade. 3 segundos de interrupção de habilidade, 3 segundos de silence. Quando o cara não vai poder castar habilidade, ele vai poder dar seu ataque básico. Então ela não inutiliza a habilidade quebrar encanto, porque esses efeitos vão continuar sendo aplicados. Cala a boca, tutorial.
Eu acho que isso aqui potencializa. Porque do jeito que tá escrito aqui, pra mim eu tô entendendo que se eu treinar isso aqui, eu inutilizo isso aqui. E não é esse o caso, eu potencializo isso aqui. Talvez eu. Eu realmente não peguei bem. Eu acho que. Porque, ó, se eu arrumar isso aqui, além de tirar os benefícios do inimigo, vai dar silence nele também. Então eu retiro os bônus do cara e dou silence nele. A habilidade está sendo potencializada e não inutilizada. Essa é a minha leitura disso aqui. É uma habilidade que tem custo de energia de 14, ela dá 9 de dano de queimadura elétrica durante 3 segundos. 30% da energia absorvida, que é a absorção de energia que tem aqui, que é 50% e aumenta de acordo com o nível dessa habilidade, vai causar dano agora. E tem 3 segundos de silence, de interrupção de habilidades. À medida que a gente aumenta, aumenta o custo de energia, aumenta o dano de queimadura elétrica, aumenta a porcentagem de energia absorvida que é convertida em dano e aumenta o tempo de silence. Inclusive fica com um tempo de silence bem absurdo, porque é uma batalha inteira que o cara não vai castar a habilidade. Então é uma potencialização. Nossa, que habilidade boa, amigo! Gostei, mas ela potencializa, eu não acho que ela inutiliza. Eu não acho que essa descrição tenha ficado boa. Ela causa queimaduras e impede que o inimigo utilize feitiços, realize encantamento, feitiços, etc. Potencializando a sua habilidade quebrar encanto, porque é um boost dessa habilidade, não torna essa habilidade inútil. Enfim. Próxima habilidade. Relâmpago invoca um potente raio do céu para atacar um alvo único, um único alvo. Recarga de 12 segundos, 80 de custo de energia, 0.5 de metros, 0.5 metros de alcance, é uma habilidade de alvo único, né? Então só vai acertar o cara. E 51 a 109 de dano, e além de tudo, ela atordoa por 1 segundo. Aturdir. Eu não lembro se a palavra aturdir ela é formal, se ela realmente existe. Pra mim é atordoar que vira atordoamento. É a tradução direta de stun, que seria o que acontece aqui. Então eu acho que não é aturdimento, eu acho que é atordoamento. Nível 2, recarga de 12 segundos. Então, à medida que a gente aumenta o nível, ela não diminui a recarga, mas ela aumenta o custo de energia, aumenta a área de ação, por mais que ela seja uma habilidade de alvo único. Se tiver gente muito perto, pelo visto ela vai acertar. E aumenta o dano por eletricidade, mas não aumenta a duração do atordoamento também. Gente, eu não tô maximizando as habilidades porque os pontos não são suficientes para você maximizar uma árvore inteira de habilidades. Você tem que pensar bem se você tiver isso. É porque eu tô nível 40, obviamente. Dá pra pegar mais pontos de habilidades nisso aqui. Próxima parte, que é um bônus dessa habilidade, é o Relâmpago Corrente. Permite que a eletricidade liberada sobre o alvo se transmita nos inimigos próximos. Ou seja, vai dar choque em quem está próximo de quem tomar o relâmpago, causando de 31 a 53 de dano por eletricidade e atordoando essas unidades que estão perto também. Ou seja, você arruma o dano em área e o atordoar em área. Isso é muito interessante. Quando você aumenta o nível dela, você aumenta o dano, não aumenta o atordoamento. Por mais que seja apenas meio segundo de atordoamento, é um ótimo atordoamento. Não tenho que treinar, tenho que falar. Próxima habilidade é o Fragmento de Gelo. Projeta um fragmento letal de gelo ao alvo, infligindo um dano congelador e paralisando momentaneamente. Isso aqui é bom, hein? Custo de mana de 18, casta um projétil, deve aumentar com o nível. 16 a 25 de dano de frio e 15% de desaceleração durante 1 segundo e meio. 15% é bastante coisa. À medida que a gente aumenta ela, aparentemente só aumenta o dano que ela causa e o custo de energia. A próxima habilidade, essas duas aqui, essa e essa, vão boostar essa, ou seja, velocidade e torrente são bônus habilidades que vão boostar o fragmento de gelo. Velocidade, aumenta a velocidade e o dano da habilidade, o fragmento de gelo, que é essa daqui.
cada fragmento tem a possibilidade de atravessar o seu alvo e continuar a sua trajetória. E aí nesse pedaço aqui, uma das coisas que é importante ressaltar, eu acho que eu vou falar isso em quase todos os vídeos, é que os tradutores eles estão tentando fazer isso ficar o mais claro possível, que essa habilidade aqui vai beneficiar diretamente essa habilidade. É por isso que tá falando isso. Já tinha falado aqui, eu poderia ter falado antes, mas esqueci. Aumenta a velocidade de tal habilidade, pra você não ficar na dúvida, pra simplesmente, a hora que você bater o olho e ler isso aqui, mesmo que você não tiver reparado que tá com essa conexão, apesar de não ser tão simples, vai que você só parou pra ler rapidinho o que faz e não viu que estava conectado. Você sabe que essa habilidade depende dessa habilidade, então tá tentando fazer as coisas ficarem o mais claras possíveis para ficar o mais fluida possível a leitura e o mais simples possível de você entender, tipo, para não ter que parar e ficar pensando demais, porque assim, uma das coisas que na minha opinião esse jogo já tem na versão original em inglês é uma falta de explicação das suas habilidades, de como exatamente elas funcionam. Eu pelo menos sempre tive isso. Eu entendia a habilidade, a gente para, ler e tal, entende, mas você tem que ir lá e testar para ver se é realmente aquilo que faz. Às vezes existe uma confusão, então durante a tradução, inclusive é um dos motivos desse vídeo, os tradutores estão tentando deixar isso o mais claro possível, o mais evidente possível, para ficar o mais fácil de entender e mais fluida a leitura, não ter que ficar parando e pensando muito, etc. Então vamos lá. Bom, aumenta a velocidade, o dano e ainda tem a possibilidade de atravessar o alvo, essa habilidade. Quando eu treinar isso aqui, ó, essa habilidade nesse momento tá com 24 de custo de mana. Eu treinei aqui, ela foi para 26 de custo de mana, porque o custo daqui é acrescentado aqui embaixo. Essas duas habilidades são parte dessa, então elas só funcionam dentro dessa, é por isso que tudo acrescenta. Inclusive, isso é legal, o que eu acrescentei aqui, agora aparece na descrição da habilidade básica. Tipo, você treinou essas duas, você pode vir aqui e ver todos os efeitos que são causados. Isso é bem legal. Mas é bom ler isso aqui para você ter ideia do que acontece. Porque, ó, mais 10% de dano por frio, não vai estar falando aqui que vai aumentar o dano por frio em 10%. Ele simplesmente aumentou o dano. Você vai saber que vai aumentar treinando essa habilidade, ó. Vamos lá. O custo dessa habilidade é 2 de energia. Ela tem 18% de chance de atravessar os inimigos, aumenta em 10% o dano por frio e em 15% a velocidade dos projéteis. À medida que eu treino ela, vai aumentar a chance de atravessar, vai aumentar a porcentagem de dano de frio e vai aumentar a velocidade dos projéteis, não aumentando o custo de mana. Ó, nesse momento está em 28 a 43. Tá, ele não mostra aqui o cálculo, pelo visto. Não mostra o cálculo, mas ó, nesse momento aqui, o dano por frio está em 28 a 43 e vai ter esses 22% a mais de dano por frio aqui, que vão ser somados nesses 28 a 43. É basicamente isso, mas tem aqui, ó, 30% de chance de atravessar os inimigos, está colocado aqui. E a velocidade de projéteis é só dessa daqui, então não tem aqui. Mas assim, os efeitos ativos estão todos aqui. É basicamente isso, você pode vir aqui e ver o resto da habilidade. Tá bem claro, você vê o que aumenta e tudo. Habilidade de torrente. Aumenta o número de ataques enviando uma torrente letal ao inimigo. O custo de energia é 14. Ela aumenta em um projétil e tem 24 de dano por queimadura de frio durante 3 segundos. Quando eu treinar essa habilidade, eu venho aqui embaixo, eu posso olhar, tá escrito 2 projéteis, aumentou o custo de energia dessa habilidade aqui também. E aí, além de tudo, tenho agora essa habilidade aqui, apesar de não estar falando aqui, tem dano de queimadura de 24 durante 3 segundos. À medida que eu aumentar, aumenta o custo de energia. E, aqui, aumentou o número de projéteis e o dano de queimadura. Tá tudo aqui. Então, vai somando tudo aqui. A hora que você usar essa habilidade, agora ela custa 49. Se eu treinar de novo, ela vai custar 51. E assim sucessivamente. E agora tá usando, já tem 3 projéteis, que é o projétil básico daqui. E os outros 2 projéteis que estão escritos aqui, mais o dano de queimadura, etc. É assim que vai funcionar. Teoricamente, se você tá lendo aqui, você vai perceber que essa habilidade já boosta aqui direto. Então, fica bem legal assim. Próxima habilidade, porque eu já estou enrolando muito. Bola de raios. Emite uma bola de energia elétrica que danifica e paralisa os inimigos próximos. Recarga de 10 segundos, 50 de custo de energia, 1.8 metros de raio, ou seja, você joga uma bola que vai ter uma área de ação de 1.8 metros, ou seja, vai danificar e paralisar os inimigos que estiverem a 1.8 metros do alvo que você jogou, do centro da sua bola.
como é raio, é do centro da sua bola. É 1,8 metros para cada lado. A bola, então, vai ter 3,6 metros de diâmetro. Ou seja, uma área de ação relativamente alta. É bom isso aí. Ou seja, o raio é metade do círculo, gente. Só lembrando aí para quem já passou há muito tempo da matemática. Vamos lá, então. Dá 14 a 32 de dano de eletricidade, 25 de redução da capacidade defensiva. Reduzir capacidade defensiva é muito bom. 1,5 segundos de aturdimento. Atordoamento, na minha opinião. Eu acho que atordoamento é a palavra ideal aqui. Quando você aumenta ela, aumenta, obviamente, o custo de energia, não diminui o tempo de recarga, aumenta o dano por eletricidade e aumenta a redução de capacidade defensiva, tanto em quantidade quanto em tempo? Não, apenas em tempo. Aumenta o tempo que a capacidade defensiva do inimigo fica reduzida e aumenta o tempo de atordoamento. Isso é sensacional, gente. Você vai silenciar e atordoar os caras por 3 vidas inteiras nessa árvore aqui, pelo visto. Próxima habilidade, explosão consecutiva. E aí, como eu disse, tá aqui. Aumenta a potência da habilidade bola de raios, que é o que eu acho que tem que ser escrito nessa habilidade aqui. Não é inutiliza, aumenta a potência. Aumenta a potência da habilidade bola de raios, aumentando o poder de paralisar inimigos próximos. Custo de energia 14, então vai aumentar bem o custo de energia disso aqui. Ó, quer ver, tá em 53. Vai para 67. Então, ó, 14 custos de energia, mais 1,5 metros de raio. Aumentou o raio aqui? Não, não aumentou o raio aqui, mas tá falando aqui o tempo. É os fragmentos. É o raio dos fragmentos. 2 a 3 fragmentos, 6 a 22 de dano de eletricidade e 1 segundo de atordoamento. À medida que eu aumento o nível dela, aumento o custo de energia. 2, aumenta o número de fragmentos, aumenta o dano de eletricidade e aumenta o tempo de atordoamento que essa habilidade causa. Então a bola explode, gera fragmentos, esses fragmentos causam dano e atordoamento extra numa área X. Próxima habilidade. Evocar fogo ilusório. Adorei o nome. Invoca um fogo ilusório imortal da atmosfera para combater os seus inimigos. Tempo de recarga de 20 segundos, custo de energia 200. Amigo, é caro esse bichinho. A vida dele é baixíssima. Tá, se ele tem vida, o imortal deve ser figurativo. O imortal tá por causa da habilidade dele, esquivar de ataques. 99,9. Ele tem 99% de chance de esquivar de tudo, então é por isso que eu tô falando que ele é imortal. Atributos da tempestade. Tempestade é o nome do fogo ilusório. Não deveria ser invocar tempestade? Então, enfim. Mas atributos de tempestade. Tá aqui. Eu vou treinar só pra já deixar pronto aqui. Então, 200, blá blá blá, 153 de vida, 186 de energia. A habilidade dele, queimadura elementar. Ele dá 6 a 25 de dano por eletricidade e também tem a habilidade de esquivar de ataques. Aparentemente ele não gasta energia para atacar. À medida que a gente aumenta o level, eu vou aumentar um pouquinho mais nessa habilidade, porque boa parte das habilidades de invocação desse jogo, à medida que você vai aumentando elas, vai acrescentando habilidades extras no bichinho que é invocado, tá? Então eu vou aumentar bastante essa daqui. Espero que os pontos deem. Mas ó, à medida que eu aumento, não diminui o tempo de recarga, aumenta a vida e a energia, aumenta o dano causado e não aumenta a capacidade de esquiva. Eu vou colocar, sei lá, metade dos pontos, eu acho que... é isso que eu tava falando. Aí, a partir desse ponto aqui, tem uma habilidade no bichinho, que vou treinar, que chama Trono da Tormenta. Além do que estava acontecendo, a partir desse nível ele ganha a habilidade Trono da Tormenta. A habilidade Trono da Tormenta tem 31 de custo de energia, ou seja, agora ele já vai gastar energia para castar essa habilidade. Tem 3,3 metros de alcance, ou seja, uma habilidade em área. Dá 36 a 51 de dano elétrico e atordoa o inimigo entre 0,5 e 1 segundo. À medida que eu for aumentando o level nessa habilidade, vai aumentar o custo de mana, a área de efeito se mantém, aumenta o dano e aumenta o tempo de atordoamento. Vamos ver se ele vai ganhar mais alguma habilidade. Creio que não. Então, essas são as habilidades do seu fogo ilusório, do seu espírito ilusório, whatever. Maximizei ela tem essas 3 habilidades aqui. Esse é o status máximo, a habilidade Trono da Tormenta. Agora, essas 2 habilidades vão potencializar esse bichinho. A habilidade chama Olho da Tormenta, uma habilidade que aumenta momentaneamente o dano por gelo e eletricidade de todos os aliados próximos, além de proporcionar proteção contra esses tipos de dano. Ou seja, o seu aliado, o seu bichinho que você invoca, vai te dar esses buffs, além de dar esses buffs bônus
para todos os aliados próximos. Gente, tem um monte de palavras tipo buff, debuff, que eu meio que já acho que é tudo a mesma coisa em português e em inglês, eu já falo a mesma coisa. Eu sei que é bônus, eu sei que debuff deve ter uma palavra em português aí também, mas é bônus, benefício, buff, etc. Então, ó, quando eu treino ela, então 30 de custo de energia, ou seja, aumenta o custo de energia disso aqui. E 30 segundos de duração. Ela aparece aqui? Não, é pra ter certeza. A hora que eu invoco, ela tem 30 segundos de duração. Eu não sei se vai durar mais tempo do que o bichinho, porque aqui tem 30 segundos, aqui tem 20 segundos. Eu acho que depois que ele aplicou a aura, então na hora que você invocou, ele aplica isso aqui. Aí já te dá esse tempo de duração, como você pode ficar invocando o bichinho de novo, você fica mantendo isso aqui basicamente ao infinito. 30 segundos de duração, 14 metros de alcance, ou seja, todos os seus aliados, outras invocações, outros jogadores num raio de 14 metros vão receber esses bônus. Os bônus são mais 30% de dano elementar, que é o dano de gelo e o dano de eletricidade, e ele aumenta a sua resistência ao dano de frio em 12% e a sua resistência ao dano de eletricidade em 12%. À medida que a gente aumenta o nível dessa habilidade, aumenta o tempo, o dano causado e o nível de resistência. Próxima habilidade, rapidez no arco. Aprimora a habilidade Olho da Tormenta, que é essa daqui, gerando raios de luz. Ou seja, o Olho da Tormenta, a hora que você tiver com esse buff aqui, não deveria ser essa habilidade, será? A habilidade Fogo Ilusório? Não sei, eu fiquei na dúvida, porque tanto faz, na verdade, eu acho. Porque à medida que você ativou isso aqui, vai estar acontecendo isso aqui, gerando raios de luz. Esses raios de luz vão dar de 62 a 106 de dano de eletricidade e 0,5 segundos de atordoamento. A minha dúvida no que está escrito aqui fica porque está falando da habilidade Olho da Tormenta. É o buff que causa em você, então, que tem duração maior do que o espírito, ou é o espírito, o fogo ilusório, que vai ficar jogando esses raios? Tipo, sai esses raios de você ou sai esses raios do espírito? Eu fiquei na dúvida, eu não sei. Eu não usei essa habilidade, eu não joguei com essa classe ainda, então eu realmente não sei te dizer. Pelo que está escrito aqui, eu não sei te falar se durante todo o tempo do buff vai ficar saindo raios de luz do seu personagem, ou enquanto o fogo ilusório, a tempestade estiver ativa, vai ficar saindo raios de luz dele. Então, eu não sei se isso aqui, os raios de luz saem dessa habilidade ou saem dessa habilidade que é um buff que causa em você. Eu acho que sai disso aqui, então talvez isso aqui possa ser revisto. Isso aqui teria que ser revisto e testado, mas enfim. Próxima habilidade. Ventania. Cria uma tormenta de vento na área escolhida que diminui a precisão dos projéteis dos inimigos. Isso aqui bem simples, bem direto, bem tranquilo. Recarga de 5 segundos, 54 de custo de mana, 6 segundos de duração, 4 metros de raio de ação. Então a tempestade tem 4 metros de raio, 8 metros de diâmetro. A partir do centro de você jogou tem 8 metros. Um bagulho lá. É chão, viu? 8 metros nisso aqui. 30% de chance de dar dano de eletricidade, nice, de 3 a 21 de dano de eletricidade, 30% de chance, não seria um Di no lugar desse por? 30% de chance de 3 a 21 de dano por eletricidade. Eu acho que seria um Di no lugar desse por. Ou talvez nem existia essa palavra, 30% de chance, 3 a 21 de dano, que aí a gente vai entender, como se fosse uma vírgula etérea, uma vírgula inexistente, mas que a gente sabe que tá ali. Mas eu acho que o por não... tá compreensível, tá fácil de entender, mas eu acho que tem palavras melhores. E 50% de chance de falta de pontaria por 1 segundo. Ou seja, é um debuff que aplica continuamente dentro... Tem 50% de chance de, enquanto a pessoa tá dentro disso, o debuff ser aplicado. À medida que a gente subir o nível dela, não diminui o tempo de recarga, aumenta o custo de energia, aumenta o raio de ação e aumenta as chances tanto do dano quanto da falta de pontaria, sem aumentar o tempo da duração da falta de pontaria. Visibilidade obscura. Reduz a visibilidade dentro da habilidade Ventania, que é essa, toda aquela área. E reduz, tem um acento que não precisava ter, e reduz ataques e defesas dos inimigos. Ou seja, além de você dar falta de pontaria, causar dano de eletricidade dentro de uma área X, você vai diminuir a resistência do cara. Você vai diminuir o dano e a resistência do cara. Essa resistência
É a resistência a ataques físicos? Ou a resistência geral, tipo, todas as resistências. É esse tipo de coisa que eu falo que o jogo falta de explicar. Eu acho que no inglês tá exatamente isso aqui. Só que aí você tem que ir lá e usar a habilidade e ver no personagem qual dano extra que ele tá tomando no inimigo. Eu faço isso. Quando a gente aumenta o nível, aumenta o custo de energia, que é aplicado aqui, gente. O custo de energia é tudo aplicado aqui. E aumenta tanto as reduções de dano quanto as reduções de resistência do inimigo. Próxima habilidade, Onda da Tempestade. Quando ativada, cada ataque no inimigo pode desencadear uma violenta tempestade de raios. A recarga é de 6 segundos. Ele tem 15% de chance de ativar. Tá, pera aí. 15% de chance de ativar. Quando ativada, cada ataque... Cada ataque, então, tem 15% de chance por ataque de ativar esses efeitos aqui, que tem um alcance de 5 metros, dá 25 de dano de frio, de 3 a 43 de dano de eletricidade, 1.5 segundos de atordoamento. Eu realmente gosto muito mais da palavra atordoamento do que aturdimento. E ela reserva energia, ou seja, ela fica ativa o tempo inteiro. Só que, tipo, a hora que ela fica ativa, igual eu tenho 900 de energia aqui nesse personagem, eu teria 750 de energia, porque ficaria 150 de energia o tempo todo guardado para essa habilidade aqui enquanto ela estivesse ativa. À medida que eu aumento o nível dela, aumenta o dano, basicamente. Próxima habilidade, Nuvem da Tormenta. O poder da Tormenta possui ataques de gelo e eletricidade. Tudo bem. Ele tem um custo ativo de energia, 1 por segundo, ou seja, se você não tiver regeneração de energia ativa, sua energia vai ser drenada. E tem bônus tanto para você quanto para os ajudantes. Então, o bônus para os ajudantes. Os ajudantes vão dar 2 de dano de frio e 1 a 11 de dano de eletricidade extra. Isso aqui deve ser aplicado nos ataques básicos. E... é isso. Tipo, vai encantar e vai ser aplicado nos ataques básicos. E para você, pro personagem, tem 5 de dano de frio, 1 a 21 de dano por eletricidade. E além do custo de mana para manter a habilidade ativa, tem 75 de energia reservada, ou seja, vai reduzir ainda mais a sua mana pool. À medida que a gente aumenta o nível, aumenta os danos do bônus. Coração de Gelo. Com a habilidade Nuvem da Tormenta ativa, seu corpo adquire uma temperatura gélida, paralisando todo atacante que entra em contato com você. No nível 1 ela vai dar... ela não aumenta o custo de coisa dessa habilidade, então isso é bem interessante. Tipo, ela simplesmente dá o bônus, você não tem nenhum custo extra. 10%, vai aumentar em 10% o seu dano por frio 2 vezes? É 20% de dano de frio, então isso aqui? Ou é 10% de dano de frio e 10% de dano de eletricidade? Eu não lembro a descrição dessa habilidade aqui em inglês. Eu acho que pode ser 10% de dano de frio e 10% de dano de eletricidade, porque são os dois tipos de dano que são causados por essa habilidade. Tem 25 de energia reservada, o que já coloca a energia reservada aqui em 100. A hora que você entra com isso aqui também funcional, então já são 100 nessa aqui. Contra-ataque lento durante 3 segundos, eu acho que tem 10%... Tá, eu não entendi. Tá, todas as vezes que alguém te atacar, você vai deixar essa pessoa lenta tanto em ataque, que deve ser velocidade total, tanto em ataque quanto em velocidade de movimento durante 3 segundos, é isso. O contra-ataque quer dizer que a pessoa te bateu, ela fica lenta por 10% mais lenta por 3 segundos. Tanto em movimento quanto em ataque. É isso que quer dizer. Não tá muito claro pra mim, eu não sei como poderia colocar isso pra ficar mais claro, eu não sei como tá a descrição em inglês também. À medida que eu aumento o level da skill, aumenta o dano bônus, que eu acho que são danos de eletricidade e de frio, não só dano de frio, e também aumenta a quantidade de lentidão que eu causo. Eu acho que, tipo, é lentidão por contato. Eu acho que por contra-ataque quer dizer por contato. Tipo, eu entendi o que quer dizer. Porque é uma habilidade que envolve você. Toda vez que você toma dano, você causa esse efeito de contra-ataque no inimigo. É como se esse efeito fosse um contra-ataque. Próxima habilidade, Carga Estática. Com a habilidade Nuvem da Tormenta ativa, é gerada uma energia elétrica em teu interior que ataca os inimigos através de suas armas, liberando uma potente descarga elétrica.
Dá 10% de dano a mais de dano de eletricidade, 10% de queimadura elétrica, mais 25 de energia reservada. Aqui já estamos em 125 de energia reservada nessa habilidade aqui. E tem 15% de chance de 54 de dano? 54 de quê? Por contra-ataque de eletricidade. 54 de dano por contra-ataque de eletricidade? E aí o contra-ataque de eletricidade é quando alguém bate em você, tem 15% de chance de devolver ataque extra. Ou, como tá falando na habilidade, tem 15% de chance de dar uma descarga elétrica que dá esse dano. Porque tá falando aqui que ataca os inimigos liberando a potente descarga elétrica. Então eu tenho 15% de chance de liberar essa descarga elétrica. É isso que quer dizer. Eu realmente não entendi essa parte aqui. E eu não sei se tá diferente no inglês ou não. Velocidade do relâmpago. Mova-se entre os inimigos na velocidade da luz, tornando-se difícil de acertar. Velocidade da luz, né? Utiliza essa habilidade com o botão esquerdo do mouse, ou seja, ela é uma habilidade de cooldown baixíssimo. 0.7 segundos de tempo de recarga. Tem 20 de custo de energia, 5% de chance de... Dá 200 de dano total, 20 de dano de eletricidade, 1 segundo de congelamento, 444% de velocidade de movimento, daí a velocidade da luz, 10% de chance de evitar os ataques, 10% de chance de evitar projéteis. Tá, ela não diminui a recarga por nível, mas ela aumenta a quantidade, a sua chance de evitar os projéteis. Ou seja, ela vai substituir o seu ataque básico de... Tem 5... ela também, apesar de não estar falando aqui, ela está aumentando a chance disso acontecer. Não está falando aqui no próximo nível, mas ela aumentando a chance de acontecer e a sua chance de esquivar. Então toda vez que você bater tem chance de tudo isso acontecer. Ou seja, você vai se mover muito rápido depois de bater. E além de tudo tem chance de aumentar o seu dano total também naquele ataque que causa, além da descarga de eletricidade e do congelamento. O congelamento fica bem fácil de ver que aconteceu isso. Próxima habilidade, explosão congelante. Inimigos ficam imobilizados por causa do gelo, mas não ficam vulneráveis ao ataque. Recarga de 8 segundos, não diminui com o nível. 63 de custo de energia, 3 segundos de duração. Nossa, você fica congelado e imobilizado por muito tempo. 1.8 metros de alcance. Então, quando tá falando alcance, eu imagino que não seja raio. Eu imagino que você vai ser o diâmetro, vai explodir nessa área de 1.8 metros. Ou é 1.8 metros na frente do personagem. Fiquei ligeiramente na dúvida agora. 66% de absorção de dano. Tá, então quando o inimigo está congelado, ele 66% do dano que for causado nele vai ser absorvido pelo gelo. 3 de dano por queimadura de frio por segundo e menos 100% de resistência a dano. Diminui todas as resistências dele em 100%, mas ele... Tá, então eles, em vez do não ficam vulneráveis... Eu realmente não entendi essa absorção de dano e essa resistência. O pior é que pode estar escrito exatamente assim na habilidade em inglês. Como eu disse, o jogo é confuso. Aumenta o custo de energia, a duração do efeito, o alcance do efeito e o dano por queimadura de frio à medida que a gente coloca nível nessa habilidade. Próxima habilidade se chama Escudo de Energia. Cria um escudo de energia que anula qualquer possível dano de ataques elementares. Então, é um escudo de energia contra ataques que tem elementos. Não vai bloquear ataque físico, então. Eu acho. Pelo que eu entendi, é isso. Recarga de 60 segundos, custo de energia de 60, duração de 100 segundos, ou seja, dá pra você manter esse escudo ativo o tempo todo. 10% de absorção de dano contra dano elétrico e dano por frio. À medida que a gente aumenta o nível, aumenta a quantidade de dano que é absorvido, o custo de energia, não diminui o tempo de recarga e não aumenta a duração também, aparentemente. É isso. E aí você tem uma habilidade complementar a essa habilidade do escudo que se chama Reflexão. Cria um escudo de energia com a capacidade de refletir ataques do inimigo. Então tem um custo de energia extra que foi acrescentado aqui já, inclusive agora já está em 106 o custo dessa habilidade. E tem 25% de chance de 50% de dano refletido. Eu entendo o por, mas... eu acho que o de fica melhor aqui. E então a única dúvida que me sobra aqui:
reflete todos os danos causados ou dano bloqueado, por isso aqui que é o dano elétrico e o dano por frio. Eu acho que reflete o dano elétrico e o dano por frio que for causado nessa porcentagem. Inclusive, vai passar, tipo, alguém te bater com esses dois danos, se for refletido, vai causar mais dano na pessoa do que causaria em você. Eu creio que seja isso. Bom, gente, essa é a árvore da maestria de Tormenta. Como eu disse, além do jogo ser um pouco confuso na descrição das habilidades, a gente está trabalhando para tentar deixar mais claro em português. Por isso, esse vídeo. Se vocês acham que tem uma forma que vocês viram de escrever aquelas outras coisas, se vocês conhecem essas habilidades, para saber como faz diferente também, para fazer diferente a descrição, para deixar mais claro, deixa nos comentários, fala o que vocês estão achando da tradução, fala tudo aí, porque a gente vai levar isso em conta. O pessoal que está fazendo a tradução da Tribo Gamer, o Jonas da Tribo Gamer, tá de olho em todos os vídeos, em todos os comentários, para conseguir deixar a tradução da melhor forma possível. E também deixa comentando aí embaixo se vocês preferem que eu faça o vídeo com as duas árvores. A árvore em inglês, eu pego uma descrição em inglês e pego a descrição em português também e mostro para vocês, ao invés de só eu ficar vendo a descrição em inglês das habilidades para falar para vocês. Deixa aí embaixo comentando se vocês querem ver a descrição em inglês também, que aí eu deixo uma imagem aqui na tela da descrição das habilidades em inglês, para vocês irem vendo junto comigo também, ficar mais fácil da gente fazer isso. Mas eu finalizo esse vídeo aqui agora, e aí em breve eu venho com o vídeo da Terra e eu vou tentar ser mais sucinto a cada vídeo, gente, porque eu sei que eu falo muito, que eu enrolo muito. Mas, gente, lembre-se também de se inscrever no canal, além de deixar os comentários, deixar o joinha nesse vídeo, compartilha esse vídeo aí para deixar isso ser espalhado, ajudar bastante também na questão da tradução e ajuda o canal também. Mas por hoje, galera, é isso aí. Muito obrigado, até a próxima.